Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante da pesquisa. A, a abordagem de métodos mistos. Temos um material aqui que detalha um pouco essa metodologia. Então a nossa missão hoje, é entender o que são esses métodos mistos, por que alguém escolheria usar isso e como é que funciona na prática, sabe? Combinar o melhor dos dados quantitativos e qualitativos. Isso mesmo. Ok, vamos lá. A ideia principal, pelo que eu li aqui, é que usar tanto os números, os dados quantitativos, quanto dados mais abertos, como entrevistas, pode dar uma compreensão bem mais forte do que usar só um tipo, né? Exato. E, assim, embora possa parecer um pouco complicado, é uma metodologia que, olha, evoluiu bastante. Desde o finalzinho dos anos 80, ela vem ganhando espaço. Ah, não é tão nova assim. Não, não. Hoje é super reconhecida. Tem manuais importantes, tipo o do Tasha Corey e Tedley, que ajudaram muito a afirmar a área, sabe? E tem até revistas científicas só sobre isso, como o Journal of Mixed Methods Research. Nossa, Isso mostra que não é só uma modinha, né? É algo sério usado em muitas áreas. Saúde, comunicação, educação, ciências sociais, bastante coisa. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa, por que alguém ia se dar ao trabalho, de coletar e analisar dois tipos de dados tão diferentes? Imagino que dê mais trabalho. Ah, com certeza dá mais trabalho. Mas as vantagens compensam, sabe? São várias as razões. Uma delas é poder comparar perspectivas diferentes sobre o mesmo problema. Ver se elas, se alinham. Triangular, que chamam. Isso, triangular. Outra coisa, usar os dados qualitativos para explicar aqueles resultados quantitativos que às vezes a gente olha e não entende direito. Fica meio, ué? Ah, entendi. Tipo, a pesquisa mostra um número estranho e a entrevista explica o porquê. Exatamente. Ou o contrário também funciona. Você pode começar com uma exploração mais qualitativa para entender melhor um assunto e aí, com base nisso, desenvolver um instrumento de medida, um questionário, por exemplo, bem mais eficaz. Hum, E também ajuda muito a entender melhor o que acontece num experimento, sabe? Incorporando a visão de quem participou. Ou para sacar as necessidades de um grupo específico de uma forma mais completa. interessante. Então não é só juntar dados, é fazer eles conversarem, Se Exato. complementarem. Perfeito, é essa a ideia. E como é que isso se organiza na prática? Tem jeitos diferentes de fazer essa combinação? Sim, sim. Existem o que a gente chama de desenhos de pesquisa. O material aqui destaca 3, que são os básicos. Vamos só combinar uma coisa antes. Chamar quantitativo de can e qualitativo de qual, para facilitar? Combinado. Can e qual. Ótimo. Então, o primeiro é o desenho convergente. Aqui a gente coleta os dados can e qual mais ou menos ao mesmo tempo, em paralelo. Juntos. No mesmo período, mas de forma independente. Aí analisa cada um separado e só depois compara os resultados. A ideia é ver se eles convergem, se apontam na mesma direção ou se divergem. Imagino que o desafio aí seja quando eles não batem, né? Ou quando você tem, sei lá, 500 respostas de questionário e só 15 entrevistas. Como junta isso? Exatamente. Esse é um desafio clássico do convergente. Lidar com resultados que não batem e com tamanhos de amostras diferentes. Mas é aí que podem surgir os insights mais legais também. Entendi. Qual o próximo? O segundo é o explanatório sequencial. Esse é em etapas. Primeiro vem a coleta e análise can. Os números primeiro. Isso. E os resultados dessa primeira fase é que vão guiar a segunda fase, que é a qual. O objetivo aqui é bem claro. Usar o qualitativo para explicar, para aprofundar o que os números mostraram. Lembra do exemplo da pesquisa escolar? Lembro. Se o resultado quantitativo foi surpreendente, a fase qual vem para entender o porquê. Exato. É para dar sentido aos números. Legal. E o terceiro básico? É o exploratório sequencial, que é basicamente o inverso do anterior. Ah, começa com o qual. Isso. Começa com a fase qualitativa para explorar um tema, talvez um tema novo, pouco conhecido, ou com grupos que são difíceis de alcançar com questionários logo de cara. Para tatear o terreno primeiro. Perfeito. Aí, o que você descobre nessa exploração inicial ajuda a construir a segunda fase, que é a Quan. É muito usado quando você quer, por exemplo, desenvolver um questionário novo, um instrumento de medida. Você explora primeiro com entrevistas, entende as categorias e depois cria o questionário para aplicar numa amostra maior. Nossa, faz muito sentido como a ordem e o objetivo mudam completamente o desenho.
E o material fala rapidinho de uns outros mais avançados, né? Mencionou embutido, transformativo e multifásico. O que seria isso, assim, bem por cima? São variações. O embutido é quando um tipo de dado, quão ou qual, fica meio que dentro de um desenho maior. Pensa num experimento, por exemplo. Você pode embutir entrevistas para entender a experiência dos participantes durante o experimento. Ah, como um complemento. Isso. O transformativo, ele usa a lógica dos métodos mistos, mas o foco principal é em justiça social, em dar voz a grupos marginalizados, sabe? A metodologia serve a um propósito de mudança. Entendi. Tem uma agenda mais explícita. Sim, e o multifásico é quando você tem vários projetos de métodos mistos acontecendo ao longo do tempo, quase como um programa de pesquisa contínuo sobre um tema. Uau! Fica bem claro que a escolha do desenho não é por acaso, né? Tem toda uma lógica por trás. De jeito nenhum, é super intencional. A decisão de qual desenho usar depende, olha, de um monte de coisa. Qual o objetivo principal do estudo? Como você planeja integrar os dados? Eles vão ser misturados mesmo ou um vai só conectar com o outro? O tempo também deve pesar, imagino. Sequencial leva mais tempo que convergente. Com certeza. O tempo e os recursos disponíveis são cruciais. Convergente costuma ser mais rápido. Os sequenciais, por natureza, demoram mais. E também pesa qual tipo de dado vai ter mais ênfase, se é o quão ou o qual. E até as práticas comuns na área de pesquisa, ou se é um pesquisador sozinho ou uma equipe inteira trabalhando. Então, resumindo a ideia principal aqui, pesquisa de métodos mistos não é só jogar números e palavras juntos. É uma estratégia, né, bem pensada para ter uma visão mais completa, mais profunda, aproveitando o que cada abordagem entende melhor. Exatamente isso. É buscar uma sinergia, uma compreensão que um método sozinho talvez não alcançasse. Isso me faz pensar, sabe? Talvez uma reflexão interessante para quem está nos ouvindo. Opa, manda! No mundo com problemas tão complexos, né, cada vez mais cheios de facetas, como será que essa capacidade de combinar diferentes lentes, a lente quantitativa e a qualitativa, pode nos ajudar não só a responder melhor às perguntas que a gente já tem, mas quem sabe a formular perguntas totalmente novas, perguntas mais pertinentes para os desafios que estão vindo por aí. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.